Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Aqui Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Hoje é sábado Lovecraft, o primeiro do mês de maio, 3 de maio. Vocês sabem que nós já narramos toda a obra solo do mestre H.P. Lovecraft e agora estamos narrando, já de um tempinho para cá, as obras compartilhadas, escritas a quatro mãos entre ele e outros escritores. É o caso hoje. E também vamos inserindo aqui obras dos escritores do Círculo Lovecraft. Já tem um monte deles, vocês podem dar uma olhada na playlist no projeto HP Lovecraft 2.0. A obra solo está na outra playlist, está tudo aqui. Bem, hoje então, eu lá no post, na chamada para cá, e aqui na descrição, eu menciono eu chamo esse conto de hoje de um conto esquecido. De fato, é um conto esquecido, um conto pouquíssimo conhecido do Lovecraft e um ótimo conto, um conto muito interessante. Eu vou comentar aqui com vocês. Eu não vou comentar sobre vida e obra e sobre as relações entre Lovecraft e o C.M. Eddy Jr., o coautor da obra de hoje, porque isso já está nas obras anteriores que nós narramos dos dois. São três até o momento, né? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu criei aqui uma playlist só das obras do Eddy Jr. em parceria com Lovecraft. Hoje eu vou narrar esse conto injustamente esquecido, chamado Surdo, Mudo e Cego. Interessante. Um conto de 1924, revisado pelo Lovecraft nesse ano e publicado no ano seguinte, no número de abril da nossa Weird Tales. O Lovecraft nessa época, em 1990, primeira metade do século XX, dos anos 20, ele revisava muitos textos, ele ajudava autores que não muito conhecidos, ele alterava mais ou menos os textos originais, e como sempre acontece nessas obras, é um tanto discutível, é muito debatido o grau de participação do Lovecraft em cada colaboração dessas. Tem em todos os graus, como a gente sempre comenta. Esse especificamente, a gente sabe mais sobre essa colaboração porque o autor do texto original, ou da ideia, o Eddy Jr., ele escreveu uma carta, ele se correspondeu com o August Derleth, um dos membros mais importantes do Círculo Lovecraft, comentando que o mestre não tinha gostado nada do último parágrafo do conto e que por conta disso ele não queria se envolver, não queria nem revisar. Mas depois ele acabou revisando. E aí a obra final é muito legal porque ela tem, primeiro, a ideia é indiscutivelmente ideia do Eddy Jr. O Eddy Jr. tem sempre uma pegada assim bem grotesca, vamos dizer. Para quem quer um terror mais forte, com esse sabor mais macabro, mais grotesca é a expressão. Vocês podem, quem quer bem grotesco mesmo, dos dois é o Mortos Amados, não há dúvida. Vocês podem dar uma olhada na playlist aqui e reouvir. Hoje não é tanto como Mortos Amados, mas é bem puxado. Então a ideia indiscutivelmente Eddy Jr. não seria uma ideia característica do Lovecraft. Agora, no desenvolver do texto, fica evidente que o Lovecraft se envolveu, ele alterou, e aí fica bem nítido, é uma espécie de assinatura dele no último parágrafo do conto, vocês vão perceber isso lá. E também porque tem algumas passagens no conto, eu não vou dizer quais porque estraga, é spoiler. Vocês têm passagens que nos remetem ao horror em Dunwich, tem passagem que nos remete ao testamento de Randolph Carter. Então ficou claro que o Lovecraft passou a mão no texto. Claro, isso é evidente. E respeitou e manteve a ideia original. Então, isso daí é o que eu poderia dizer sobre esse conto aí. É um conto muito interessante, porque você vê, eu sempre penso isso, né? A capacidade que o ser humano tem de conceber horrores,
né? A ideia do Ed Júnior sobre esse horror que embasa esse texto é qualquer coisa para a gente meditar, né? Mas bem, já que vocês chegaram até aqui, eu vou deixar para fazer os pedidinhos aqui, antes de concluir. Vocês não esqueçam de dar o like, né? Logo no início, os não inscritos se inscrever. Não se esqueçam no fim de dar o hype, tudo isso ajuda muito o projeto. E além de outras formas que vocês encontram na descrição aqui do vídeo, né? Mas bem, que horror é esse? Bom, a história toda se passa em torno de um cara que vem da Primeira Guerra Mundial mutilado e cego, surdo e mudo. Horrível, né? Ele vai morar numa casa que tem um passado um tanto sobrenatural e misterioso. Vocês imaginam uma pessoa sem todas essas sequelas, uma pessoa normal, vivendo, e esse cara, com esse cego, surdo e mudo, ele se comunica com o mundo exterior através de uma máquina de escrever, bem sombrio. Ele escreve ali, é a única forma que ele tem de contato. Ele tem um empregado que o ajuda, né, por óbvio, e ele se comunica com o mundo através da máquina de escrever. Vocês imaginam um cara, um de nós, vivendo numa casa sinistra como essa do conto, onde tem uma presença malévola por ali, você já não ficaria bem. Agora, tu imagina um cara surdo, cego e mudo, submetido a essa presença maligna, e ele então começa a ser assediado, ele começa a sofrer, e ele transfere aquela sensação dele via máquina de escrever para o mundo exterior. É uma ideia bastante macabra, bastante sombria, que amplifica enormemente o horror que um ser humano possa sentir. Muito bacana, eu adorei a ideia do Ed Júnior nesse caso aí. E, obviamente, o mestre Lovecraft transformou num texto, impecável, que eu tentei fazer o melhor possível aqui na narração, e espero que vocês gostem dele, né? Mas vamos lá. Não se esqueçam, em tempo, aqui tem sempre um em tempo. Não se esqueçam do sábado, da quarta-feira que vem, né? Quarta-feira, dia 7, né? 7 de maio, é a apoteótica conclusão de Drácula. Quem não assistiu ainda, tem que assistir. É o último episódio, tem lá todos vão chegar ao 14ª postagem de Drácula. Mas hoje é Ed Júnior com Lovecraft, surdo, mudo e cego, 1924, publicado em 1925 na Weird Tales. Espero que vocês gostem, certamente gostarão. Um abraço, saudações, não esqueça dos pedidinhos, hein? Abraço, fiquem bem. Surdo, mudo e cego, H.P. Lovecraft, em parceria com C.M. Eddy Jr., 1924, publicado no número de abril de 1925 da Weird Tales. Um pouco depois do meio-dia, em 28 de junho de 1924, o Dr. Morehouse parou o carro diante da mansão dos Tanner e 4 homens saíram. O edifício de pedra, em perfeito estado de conservação, erguia-se junto à estrada e, à exceção do pântano dos fundos, não havia qualquer aspecto capaz de invocar sugestões soturnas. A porta da frente, impecavelmente branca, era visível a uma certa distância da estrada, ao fundo do relvado bem aparado, e, quando o grupo que vinha com o médico se aproximou, podia-se ver que o pesado portão se encontrava escancarado. Apenas a porta com a rede mosquiteira se encontrava fechada. A proximidade dessa casa impusera uma espécie de silêncio nervoso aos 4 homens, pois o que se encontrava lá dentro só poderia ser imaginado com um vago terror.
Este acabou por diminuir claramente quando os exploradores começaram a ouvir o som da máquina de escrever de Richard Blake. Menos de uma hora antes, um homem adulto fugira dessa casa, sem chapéu, sem casaco, gritando para cair na soleira da porta do vizinho mais próximo, a cerca de 1 quilômetro, balbuciando incoerentemente sobre casa, escuridão, pântano, escritório. O Dr. Morehouse não precisou de mais incentivos para tomar uma ação rápida quando lhe disseram que um homem enlouquecido havia irrompido da velha casa dos Tanner pela margem do pântano. Ele sabia que algo iria acontecer depois que os dois homens tinham decidido alugar a amaldiçoada casa de pedra. O homem que fugira e o seu patrão Richard Blake, o poeta de Boston, o gênio que fora para a guerra com os nervos e sentidos alerta, e viera como estava agora, ainda jovem, embora meio paralítico, ainda dando passos melódicos entre as paisagens e os sons da fantasia viva, embora isolado para sempre do mundo físico, pois se encontrava cego, surdo e mudo. Blake se deliciara com as inusitadas tradições e temerosos avisos sobre a casa e seus antigos inquilinos. Essas tradições de natureza sobrenatural eram um deleite para uma imaginação cujo prazer o seu estado físico não poderia privar. Sorrira quando confrontado com os prognósticos dos supersticiosos habitantes locais. Agora, com o seu único companheiro fugindo num louco êxtase de medo e pânico e abandonado sem qualquer tipo de ajuda com o que quer que fosse que tivesse causado esse pânico, Blake poderia ter menos oportunidades para diversão e para sorrir. Essa, pelo menos, era a opinião do Dr. Morehouse ao encarar o problema do fugitivo. O médico fora visitar um intrigado vizinho para saber o que se passara. Os Morehouse eram uma velha família de Fenham, e o avô tinha sido um daqueles que queimaram o corpo do eremita Simon Tanner em 1819. Nem mesmo a essa distância o médico experiente poderia escapar de um arrepio na espinha sobre o que se registrara dessa incineração, diante das ingênuas inferências de ignorantes camponeses, perante as pequenas características sem sentido do falecido. Ele sabia que esse arrepio era uma loucura, pois pequenas protuberâncias ósseas na parte da frente do crânio não eram significativas e podiam se observar muitas vezes em homens calvos. Entre os 4 homens que voltavam os rostos resolutos para a abominável casa a partir do automóvel do médico, ocorrera uma troca amedrontada de lendas vagas e excertos meio furtivos de intrigas passadas, através de avós curiosas, lendas e insinuações repetidas poucas vezes e quase nunca comparadas sistematicamente entre si. Essas remetiam a 1692, quando Tanner perecera na Gallows Hill em Salem, após um julgamento por feitiçaria, mas não se tornaram conhecidas até a época em que a casa foi construída, ou seja, 1747, embora a construção em forma de L fosse mais recente. Nem naquele tempo essas histórias foram muito numerosas, pois ainda que os Tanner fossem pessoas muito estranhas, foi apenas o último, o velho Simon, que as pessoas realmente temiam. Ele acrescentou ao que haviam herdado de um modo horrível, segundo o que todos diziam, e fechara as janelas com tijolos nas salas voltadas ao sul, cuja parede do lado leste dava para o pântano. Essa sala era o seu escritório e biblioteca, e tinha uma porta muito grossa com barras de ferro. Essa fora destruída com machados numa terrível noite de inverno em 1819, quando uma fumaça mal cheirosa começou a emanar da chaminé, e então eles encontraram o cadáver de Tanner com aquela expressão no rosto.
fora por causa dessa mesma expressão, não devido às duas protuberâncias ósseas sob o cabelo desgrenhado, que eles tinham queimado o corpo, bem como os manuscritos e os livros que lá se encontravam. Contudo, a curta distância até a casa dos Tanner fora percorrida, antes que questões de natureza histórica muito mais importantes pudessem ter sido correlacionadas. Quando o médico, à frente do grupo, abriu a porta de rede e entrou no saguão abobadado, todos se deram conta de que o som da máquina de escrever tinha parado de repente. Nesse momento, dois dos homens também pensaram sentir uma leve corrente de ar, o que era estranho, dado o calor do dia, embora mais tarde se tenham recusado a afirmar. Tudo na entrada estava em ordem, bem como as várias salas que tinham inspecionado em busca do escritório onde, presumivelmente, deveriam encontrar Blake. O autor mobiliara a casa num estilo requintadamente colonial, e embora não tivesse mais ajuda, senão aquele único criado, conseguiu mantê-la em um estado de limpeza digno de ser louvado. O Dr. Morehouse conduziu os seus homens pela casa, através de enormes portas abertas e passagens em arco, até finalmente encontrarem a biblioteca e o escritório que tanto procuravam. Uma bela sala no lado sul, anexa à qual, há tempos, fora o temido escritório de Simon Tanner, repleto de livros que o criado marcara, através de um engenhoso abecedário destinado ao tato e dos volumosos tomos em braille que o próprio autor lia com as sensíveis pontas dos dedos. Richard Blake, é claro, encontrava-se na sala, sentado, como era de costume, em frente à sua máquina de escrever, com uma resma de folhas de rascunho, recentemente escritas, espalhadas pela mesa e pelo chão, e uma ainda na máquina. Havia parado de trabalhar subitamente, como parecia, talvez devido a um vento frio que o fez levantar a gola do roupão. Além disso, tinha a cabeça voltada para a porta da sala anexa ensolarada, de uma forma que não se esperaria de uma pessoa cega e surda, quase completamente isolada do mundo. Ao se aproximar a ponto de conseguir ver o rosto do autor, o Dr. Morehouse empalideceu e fez um gesto para que os outros parassem e ficassem onde estavam. Precisava de tempo para se acalmar e para afastar todas as hipóteses de uma hedionda ilusão. Já não pensava no motivo de terem queimado o cadáver de Simon Tanner naquela noite de inverno devido à expressão que tinha, pois aqui estava algo com que apenas uma mente bem disciplinada poderia confrontar. O falecido Richard Blake, cuja máquina de escrever cessou os convencionais ruídos apenas quando os homens tinham entrado na casa, vira alguma coisa, a despeito de sua cegueira, e tinha sido afetado por isso. Não existia nada de humano na expressão de seu rosto, ou na mórbida expressão vidrada impressa nos seus olhos azuis, enormes e avermelhados, fechados às imagens deste mundo há pelo menos 6 anos. Esses olhos estavam fixos, com um êxtase de horror claramente perceptível, na porta que conduzia ao velho escritório de Simon Tanner, onde o sol incidia em paredes outrora cobertas pela escuridão, devido às janelas muradas. O Dr. Arlo Morehouse cambaleou tonto ao ver que apenas de toda a deslumbrante luz do dia, as pupilas tórridas daqueles olhos estavam dilatadas tão cavernosamente como as dos olhos de um gato no escuro. O médico fechou os fixos e cegos olhos antes de permitir que os outros olhassem para o rosto do cadáver. Então, começou a examinar a forma sem vida com uma diligência febril, usando um escrupuloso cuidado técnico, apesar dos nervos exaltados e das mãos trêmulas. Alguns dos resultados eram ditos periodicamente ao espantado e inquisitivo trio ao redor.
A outras observações se limitava a ocultar sensatamente, para que as mesmas não conduzissem a especulações mais inquietantes do que deveria ser. Não foi devido a qualquer palavra de sua parte, mas a uma sagaz observação independente que um dos homens comentou, balbuciante, sobre o cabelo preto despenteado do cadáver e do modo como as folhas de papel estavam espalhadas. Esse homem disse que era como se uma forte brisa tivesse soprado através da porta aberta, para a qual Blake estava voltado, enquanto, embora as janelas há tempos tapadas com tijolos estivessem, na verdade, completamente abertas para o ar quente de junho, não tinha havido praticamente nenhum sopro de vento durante todo o dia. Quando um dos homens começou a juntar as folhas do manuscrito recentemente datilografado, que estavam dispersas pelo chão e sobre a mesa, o Dr. Morehouse ordenou que parasse com um gesto de alarme. Ele tinha visto a folha que ficou na máquina e apressadamente a retirou e a embolsou depois que uma ou duas frases lhe trouxera de novo ao rosto uma intensa palidez. Isso fez com que ele começasse a apanhar todas as folhas de papel e a enfiá-las em grande quantidade, apressadamente em um bolso no interior do casaco, sem se dar ao trabalho de as colocar por ordem. E nem mesmo o que havia lido o aterrorizara tanto como o que ele agora percebia. A sutil diferença no toque e no peso que distinguia as folhas que ele apanhou daquela que retirara da máquina. Não conseguia deixar de pensar na sombria impressão de outra circunstância horrível, que ele tão zelosamente estava tentando esconder dos homens que tinham ouvido a máquina funcionando nem há 10 minutos, a circunstância que ele estava a tentar excluir de sua própria mente até que pudesse ficar só, descansando entre os benignos braços de sua cadeira Morris. Podemos avaliar o medo que sentiu diante desse fato ao considerarmos o modo como ele teve a coragem de o manter oculto. Em mais de 30 anos de prática profissional, ele nunca havia considerado um médico legista como alguém a quem um fato pudesse ser negado. Contudo, através de todas as formalidades que então se seguiram, ninguém percebeu que quando ele observou o corpo rígido, de olhar fixo e cego, havia logo percebido que a morte deveria ter ocorrido pelo menos meia hora antes de eles terem descoberto o corpo. O Dr. Morehouse fechou então a porta e conduziu os seus acompanhantes através de cada recanto da antiga casa, procurando quaisquer provas que pudessem esclarecer a tragédia. Nunca um resultado fora tão completamente negativo. Ele sabia que o alçapão do velho Simon Tanner fora removido, logo após os livros e o cadáver do recluso tinham sido queimados e que a caverna e o túnel sinuoso por baixo do pântano tinham sido soterrados quando alguém os descobrira, quase 35 anos mais tarde. Ele via agora que nenhuma outra anormalidade o tinha vindo substituir, e que o local todo exibia apenas os traços normais de uma restauração moderna e de cuidado de bom gosto. Ao telefonar para o xerife em Fenham e para o médico legista do distrito em Bayborough, estava à espera da chegada do primeiro, que depois de aparecer, decidiu nomear 2 homens como delegados, até que o legista chegasse. O Dr. Morehouse, conhecendo bem a futilidade e a mistificação com que se confrontavam os funcionários, não podia deixar de sorrir ironicamente ao sair na companhia do aldeão, cuja casa ainda abrigava o homem que fugira. Encontraram o paciente muito fraco, mas consciente e com uma certa compostura. Depois de terem prometido ao xerife recolherem e transmitirem toda e qualquer possível informação sobre o fugitivo, o Dr. Morehouse iniciou, com muito tato, um calmo interrogatório,
recebido de um modo complacente, irracional e apenas prejudicado por lacunas na memória. Muita da calma do homem deveria vir de sua incapacidade de se lembrar, pois todos os indícios apontavam que tinha estado no mesmo escritório com o patrão e que reparara que a sala anexa escurecera repentinamente, a mesma sala onde o sol substituíra, durante mais de 100 anos, a escuridão causada pelas janelas fechadas com tijolos. Mesmo essa recordação, da qual parecia duvidar um pouco, perturbava fortemente os nervos frouxos do paciente, e foi com toda circunspecção e um cuidado redobrado que o Dr. Morehouse lhe comunicou que o seu patrão tinha morrido, uma vítima natural de fraqueza cardíaca que os terríveis ferimentos de guerra lhe tinham causado. O homem se encheu de tristeza, pois era muito dedicado ao autor deficiente, mas prometeu encontrar coragem para entregar o corpo à família em Boston, assim que o inquérito formal do médico legista estivesse concluído. O médico, depois de satisfazer o mais vagamente possível a curiosidade do dono da casa e de sua esposa, e de os incitar a abrigar o paciente e mantê-lo longe da casa de Tanner até sua partida com o corpo, dirigiu-se para a casa num tremor crescente de excitação. Pelo menos agora podia ler o manuscrito datilografado do falecido e ter, pelo menos, uma noção sobre a coisa diabólica que desafiara os sentidos de visão e audição inexistentes para penetrar tão desastrosamente na inteligência delicada que meditava em um contínuo silêncio e na mais completa escuridão. Sabia que se tratava de uma grotesca e terrível leitura e não estava interessado em começar. Em vez disso, estacionou o carro na garagem, vestiu à vontade um roupão casual e colocou uma série de sedativos e de remédios estimulantes numa mesinha ao lado da cadeira que iria ocupar. Mesmo após esse óbvio tempo perdido, começou a pôr em ordem as folhas numeradas, evitando cuidadosamente quaisquer leituras acidentais do texto. O que esse manuscrito acabou fazendo ao Dr. Morehouse é algo que todos sabemos. Nunca teria sido lido por outra pessoa se a mulher dele não o tivesse guardado, depois de tê-lo visto inerte em sua cadeira, uma hora mais tarde, respirando pesadamente e não reagindo a tapas que teriam sido suficientemente violentos o bastante para acordar um faraó mumificado. Por mais terrível que o documento seja, particularmente no que diz respeito à mudança de estilo perto do fim, não podemos evitar a crença de que, para o médico que acreditava em antigas tradições, o mesmo apresentava um acrescido e supremo terror, a que mais ninguém poderia ter a infelicidade de receber. Certamente é a opinião generalizada da de Fenham que a ampla familiaridade do médico com os murmúrios dos velhos e com os contos que ele, quando criança, ouvira do avô, lhe davam uma informação específica, perante a qual a hedionda crônica de Richard Blake adquiria um significado novo, claro e devastador, quase insuportável para uma mente humana normal. Isso explicaria a lentidão de sua recuperação naquela noite de junho, a relutância com que permitiu à mulher e ao filho lerem o manuscrito, os modos desagradáveis com que cedeu à determinação deles para que não queimassem um documento tão sombriamente notável e, acima de tudo, a precipitação peculiar por parte dele para adquirir a propriedade dos Tanner, destruir a casa com dinamite e cortar as árvores do pântano até uma distância considerável da estrada. Sobre todo esse assunto, mantinha então uma reticência inflexível, e é certo que morrerá com ele o conhecimento, sem o qual o mundo ficará muito melhor. O manuscrito que aqui se transcreve
foi copiado devido à cortesia do comendador Floyd Morehouse, filho do médico. Algumas omissões, indicadas com asteriscos, foram feitas no interesse de preservação da paz de espírito do público. Outras ainda se devem a passagens indefinidas, onde a datilografia quase automática do pobre autor se apresenta muito ambígua ou incoerente. Em 3 partes, onde as lacunas são razoavelmente elucidadas pelo contexto, houve uma tentativa de revisão. Quanto à mudança de estilo perto do fim, é melhor acrescentar nada. Sem dúvida, é plausível atribuir ao fenômeno tanto o conteúdo quanto o aspecto físico da datilografia à mente atormentada e instável de uma vítima, cujas prévias deficiências eram nada, quando comparados com o que ele enfrentou antes de morrer. Mentes mais ousadas poderão se dar ao trabalho de chegarem às suas próprias conclusões. Aqui começa o documento, escrito numa casa amaldiçoada por um cérebro fechado para as visões e os sons deste mundo. Um cérebro deixado sozinho e sem avisos, à mercê dos poderes e das zombarias que um homem cego e surdo alguma vez teve de enfrentar. Contraditória a tudo o que sabemos do universo através da física, da química e da biologia, uma mente lógica pode classificá-lo como um produto singular da demência, uma demência comunicada, de um modo até certo ponto complacente ao homem que saiu correndo da casa ainda há tempo. E assim, de fato, continuará sendo encarado desde que o Dr. Arlo Morehouse continue a manter o silêncio. O manuscrito. Os vagos pressentimentos do último quarto de hora agora estão se tornando receios definitivos. Para começar, estou plenamente convencido de que algo deve ter acontecido a Dobbs. Pela primeira vez desde que está ao meu serviço, não deu qualquer importância às minhas ordens. Quando toquei repetidamente e ele não me respondeu, julguei que a campainha devia estar quebrada. No entanto, cheguei até mesmo a dar murros na mesa, com força o suficiente para provocar uma queixa de Caronte. A princípio, pensei que ele tivesse se ausentado de casa por pouco tempo para tomar ar, pois as tardes têm estado quentes e úmidas depois do meio-dia, mas não é o estilo de Dobbs se ausentar por tantas horas antes de vir certificar de que eu não preciso de nada. Contudo, é a ocorrência incomum dos últimos minutos que confirma que a ausência de Dobbs é algo além do seu controle. E é esse mesmo acontecimento que me impele a pôr no papel as minhas impressões e conjecturas, na esperança de que o simples fato de as registrar possa aliviar a insinuação sinistra de uma iminente tragédia. Por mais que me esforce, não consigo libertar a minha mente das lendas que se relacionam com esta velha casa, meras superstições triviais para entreter cérebros entediados e sobre as quais nem me daria ao trabalho de pensar se Dobbs estivesse aqui. Ao longo dos anos em que estive fechado para o mundo que eu costumava conhecer, meu criado tem sido sempre o meu sexto sentido. Agora, pela primeira vez desde minha incapacidade, percebo a extensão total de minha impotência. Foi Dobbs que me compensou a cegueira, os meus ouvidos inúteis, a minha garganta sem voz e as minhas pernas aleijadas. Há um copo de água em cima da mesa onde tenho a máquina de escrever. Sem o Dobbs para o encher, sempre que ficasse vazio, a minha situação seria semelhante à de Tântalo. Poucos bateram à porta desta casa desde que viemos morar aqui. Existe efetivamente muito pouco em comum entre camponeses tagarelas e um paralítico que não consegue ver, ouvir ou falar com eles. E poderão passar muitos dias até que alguém apareça aqui. Sozinho, fico apenas com os meus pensamentos de companhia, pensamentos inquietantes
que não foram facilmente amenizados pelas sensações dos últimos minutos. Também não gosto nada de tais sensações, pois cada vez mais parecem estar convertendo meros mexericos de vilarejo em imagens fantásticas que afetam meu lado emocional de modo muito peculiar e sem precedentes. Parece-me que já se passaram horas desde que comecei a escrever, mas só poderia ter sido alguns minutos, pois há pouco pus uma página na máquina. A ação mecânica de mudar as páginas, embora breve, fez com que ganhasse autocontrole. Talvez consiga afastar, por tempo suficiente, este pressentimento de perigo iminente para poder contar o que já aconteceu. A princípio não era nada mais que um vago tremor, semelhante ao de um prédio mal construído quando um caminhão pesado passa na calçada, mas a estrutura em que me encontro não foi construída desse modo. Talvez eu seja hipersensível a esse tipo de coisa e, quem sabe, eu esteja permitindo que a minha imaginação me engane, mas me parece que essa perturbação ocorreu com mais intensidade diretamente na minha frente, e a minha cadeira fica de frente para a ala sudeste, longe da estrada, alinhada com o pântano na parte dos fundos da casa. Sendo ou não uma ilusão, não há como negar o que aconteceu. Lembrei-me das vezes em que sentia a terra tremendo por baixo dos pés, como se enormes bombas subterrâneas estivessem explodindo. Dias em que vi navios serem atirados de um lado para o outro, como simples pedaços de palha pela fúria de um tufão. A casa tremia como cinza de Dowager nas peneiras de Niflheim. Cada viga que sustenta o chão por baixo dos meus pés estremecia, como se estivesse sofrendo. Minha máquina de escrever tremeu tanto que eu até imaginei que as teclas estremeciam de medo. De repente, tudo terminou. Tudo ficou calmo como antes. Calmo demais. Parece impossível que uma coisa dessas possa acontecer e deixar tudo como estava. Não exatamente. Estou plenamente convencido de que alguma coisa aconteceu com o Dodge. É essa convicção, junto a toda essa calma inatural, que acentua o medo premonitório que insiste em me assaltar. Medo? Sim. Embora eu esteja tentando raciocinar devidamente comigo mesmo que não existe nada que eu deva temer. Os críticos elogiaram e condenaram a minha poesia devido ao que eles designaram de imaginação exacerbada. Nesse preciso momento consigo concordar com todos aqueles que afirmam exacerbada e não deveria estar totalmente errado, ou fumaça, apenas um vago odor sulfuroso que as minhas narinas sensíveis não puderam deixar de detectar. Tão tênue de fato que é impossível determinar se vem de alguma parte da casa ou se entrou pela janela da sala anexa que abre para o pântano. A impressão está se tornando rapidamente mais bem definida. Tenho certeza agora de que não vem de fora. Vagantes visões do passado, cenas sombrias de outros dias, surgem diante dos meus olhos numa sucessão estereoscópica. Uma fábrica em chamas, gritos histéricos de mulheres aterrorizadas, cercadas por muralhas de fogo. Uma escola ardendo, gritos de cortar o coração de crianças indefesas após o colapso das escadas. Um incêndio teatral, uma Babel frenética de pessoas em pânico, tentando alcançar a liberdade através de assoalhos crepitantes. E sobre tudo isso, nuvens impenetráveis de fumaça negra, venenosa, cheia de astúcia, poluindo a paz dos céus. O ar desse escritório está saturado de ondas espessas, pesadas, asfixiantes. A qualquer momento sentirei as línguas de fogo labareando as minhas pernas inúteis. Os meus olhos começam a despertar, os meus ouvidos latejam, tuço e fico sem fôlego, tentando livrar meus pulmões do fedor de ossípete. É uma fumaça que apenas se associa a grandes catástrofes, ácida,
pestilenta, uma emanação mefítica permeada pelo odor angustiante de carne queimada. Mais uma vez me encontro sozinho com essa calma fascinante. A brisa bem-vinda que me refresca o rosto restaura rapidamente a minha coragem antes ausente. É óbvio que a casa não está queimando, pois quaisquer sinais de fumaça torturante desapareceram. Não consigo detectar um único vestígio, embora tenha tentado cheirar como um cão farejador. Começo a pensar que teria enlouquecido, que os anos de solidão alteraram minha mente, mas o fenômeno foi definido demais para ser classificado como uma simples alucinação. Estando são ou louco, não consigo conceber essas coisas, senão como reais, e logo assim que as pondero, só posso chegar a uma conclusão lógica. A inferência por si só é suficiente para perturbar a estabilidade mental de qualquer pessoa. Admitir isso é atribuir como verdadeiros os rumores supersticiosos que Dobbs compilou junto dos aldeões e transcreveu para que eu pudesse ler com as pontas dos dedos, boatos sem substância que minha mente materialista instintivamente condena como idiotices. Quisera eu que este latejar nos ouvidos parasse. É como se músicos loucos e espectrais estivessem tocando um dueto nos meus tímpanos. Suponho que seja apenas uma reação às sufocantes sensações que acabei de ter. Mas algumas inspirações profundas desse ar refrescante. Há alguma coisa. Há alguém aqui nesse escritório. Tenho certeza de que não estou sozinho, como se pudesse ver a presença e sentir a sua infalibilidade. É uma impressão muito semelhante a uma que tive enquanto abria caminho através da multidão pela rua. Sensação definitiva de que olhos me observavam no meio da multidão restante, com um olhar suficientemente intenso para provocar a minha atenção semiconsciente. A mesma sensação, só que aumentada 1000 vezes. Quem? O que pode ser? Apesar disso, os meus medos podem ser infundados. Talvez queiram apenas me dizer que Dobbs voltou. Como eu previ, o latejar nos ouvidos parou e um sussurro baixo começou a me chamar a atenção. O significado esmagador da coisa acabou de se registrar em meu cérebro confuso. Posso ouvir? Não é apenas uma única vez que murmura, mas várias. O zumbido lascivo de moscas bestiais, um som satânico de abelhas libidinosas, o assobio sibilante de répteis obscenos, um coro sussurrado que nenhuma garganta humana poderia entoar. Está aumentando o volume. Toda a sala ressoa em cânticos demoníacos, sem melodia, sem tom e grotescamente sombrios. Um coro diabólico ensaiando litanias profanas, hinos de miséria mefistofélica postos em música por almas lamentantes. Um hediondo crescendo de pandemônio pagão. As vozes ao meu redor estão se aproximando da minha cadeira. A entoação teve um fim abrupto e os sussurros se tornaram ininteligíveis. Eu forço meus ouvidos a distinguir as palavras. Perto e ainda mais perto. Estão claros agora, muito claros. Melhor meus ouvidos ficassem surdos para sempre do que serem forçados a ouvir essas vozes infernais. Revelações ímpias de almas em busca de saturnálias, concepções hediondas de depravações devastadoras, subornos profanos de orgias cabirianas, ameaças malevolentes de castigos inimagináveis. Está frio, um frio inteiramente fora da estação, como se inspirado pelas presenças cacodemoníacas que me incomodam. A brisa, que há poucos minutos era tão amigável,
uiva furiosamente em torno de meus ouvidos, um vendaval frígido vindo do pântano que me gela até os ossos. Se Dobbs me deixou só, não poderei julgá-lo. Não suporto covardia ou medo, mas há algumas coisas. Apenas espero que o seu destino não seja pior que a decisão de ter fugido a tempo. Minha última dúvida foi varrida. Sinto-me duplamente feliz por ter mantido a minha decisão de escrever as minhas impressões. Embora não espere que alguém as encontre ou acreditar nelas, tem sido um alívio de uma tensão enlouquecedora, da espera ociosa por cada manifestação de anormalidade psíquica. A meu ver, há apenas 3 caminhos que podem ser seguidos: fugir desse lugar amaldiçoado e passar os anos restantes de tortura tentando esquecer. Porém, não consigo fugir. Ceder a uma aliança abominável com forças tão malignas que o Tártaro não passaria de uma alcova do paraíso. Mas eu não me vou entregar a tal. Morrer, pois preferiria ter o corpo despedaçado, parte por parte, do que contaminar a minha alma em bárbaras trocas com os emissários de Belial. Tive de fazer uma pausa para aquecer os dedos com meu hálito. Este lugar está gelado, com a frigidez fétida de uma sepultura. Um entorpecimento sereno começa a se apossar de mim. Tenho que lutar contra essa lassitude. Está sabotando a minha determinação em morrer, em vez de me entregar ao que me importuna insidiosamente. Juro, uma vez mais, resistir até o fim. O fim que eu sei que não está muito distante. O vento está mais frio do que nunca, se é que é possível. Um vento carregado de fedor de coisas mortas. Ó Deus misericordioso que levara a minha visão. Um vento tão frio que queima onde deveria congelar. Uma espécie de siroco que causa feridas. Dedos invisíveis me tocam. Dedos espectrais que não têm a força física para me desviarem da máquina de escrever. Dedos gélidos que me forçam a um vil remoinho de depravação. Dedos diabólicos que me arrastam para a fossa da iniquidade eterna. Dedos de morte que me cortam a respiração e fazem com que os meus olhos cegos sintam que vão rebentar em dor. Toques frígidos colam-se às minhas têmporas, rígidos, com pontas ossudas, semelhantes a chifres. Um hálito boreal de alguma coisa morta há muito beija-me os lábios febris e me queima a garganta com uma chama gélida. Está escuro, não a escuridão que fez parte dos meus anos de cegueira, a escuridão impenetrável de uma noite mergulhada em pecado, a escuridão de um negror do purgatório. Enxergo, spes mea Christus, é o fim. Não é para a mente mortal qualquer resistência a uma força além da imaginação humana. Não é para o espírito imortal qualquer conquista daquilo que me penetrou nas profundidades e fez da imortalidade um momento passageiro. O fim? Não. É apenas o abençoado começo. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal. E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais!